Eu sou o Gabriel, beleza? Trabalho na For Linux aí há um bom tempo. Já trabalho nessa área Open Source há uns 5 anos. Eu sou engenheiro DevOps lá na For Linux. Trabalho voltado mais para essa parte de infraestrutura, né? Então gosto bastante. Eu sou o sysadmin, né? Vim do sysadmin raiz. Isso, obrigado. Vim, né, do sysadmin raiz, então comecei, né, carregando o servidor nas costas, assim por diante. E hoje, né, eu mudei todo esse meu cenário para esse mundo DevOps, né, a utilização desse mundo DevOps, porque eu vou falar mais para frente, deixa eu terminar de me apresentar. Eu sou formado em redes de computadores, agora estou cursando análise e desenvolvimento de sistemas, beleza? E eu tenho 2 certificações, uma é a Linux Administrator, né, e a Linux Engineer. Vamos começar, pessoal. Os pilares, né, da nossa cultura DevOps. Porque DevOps é uma cultura. Não tem como você falar, o jeito que você está trabalhando não é DevOps, ou o jeito que você está trabalhando é o DevOps. Né? Eu sou DevOps, eu não sou DevOps. É bem assim. Como funciona? Quando eu for falar, né, da cultura DevOps, eu tenho que pegar algumas bases. E por que eu tenho que pegar essas bases, beleza? Ó, a nossa primeira base, né, ambientes automatizados. Por que eu vou querer automatizar meu ambiente? Porque eu vou deixar de ter a confiança ali no meu pessoal e vou colocar um script para executar, né, para agilizar esse nosso processo. Quando a gente tem ambientes automatizados, a criação da configuração e o deploy dessa configuração, beleza? É tudo automático. Nós, né, esses admins, a raiz, né, que eu gosto de levar essa referência, a gente, desde a época da faculdade, dos cursos técnicos, nós fazemos shell script, porque nós não gostamos de serviços repetitivos. E desenvolvedor, né, desde quando o cara faz o seu primeiro Hello World, ele já cria aquele loop com for, com while e assim por diante, para agilizar o seu processo, beleza? Mas por que você faz isso? Para você evitar trabalhos repetitivos, é verdade? Todo sysadmin tinha, né, aquele seu diretório que tinha aqueles seus scripts padrões, não é verdade? Aí a gente mudou esse conceito dos scripts padrões, e estamos agora implementando nesses deploys de configuração, né, da cultura DevOps, com essas ferramentas, para você agilizar. Em vez de você pegar agora aquele seu script que você tinha na sua pasta e colocar num servidor, executou, configurou, instalou, aí você pega, manda via SSH para outra máquina, né, remoto, executou, configurou, instalou. Ou você tem um script que fica mandando entre as máquinas, beleza? Agora você tem umas ferramentas, né, tem algumas ferramentas que agilizam esse processo. Então, hoje, né, quando você fala da metodologia DevOps, você evita trabalhos repetitivos. Então, o deploy fica mais ágil, a configuração fica mais rápida. Tá? Infraestrutura como teste. Isso daí é bem legal, por quê? Porque o final, né, o seu produto final, ele vai ser entregue sem aqueles bugs, não é verdade? É muito ruim quando a gente tem esses bugs que a gente fala, vamos subir para teste, né? Usa aquele Canary Deployment, que é um conceito igual ao do Blue Green, e coloca para meia dúzia de pessoas para testar, e essas meia dúzia de pessoas de testar, se encontrar bug, aí volta para homologação de novo. Ah, não encontrou bug, coloca em produção, e mais lá na frente descobre um bug, depois que vai ter que voltar tal. Então, o seu deploy da sua feature, né, isso daí é bem legal, ela vai ser já testada antes mesmo de entrar em produção. Então, quando for entrar em produção, todos os testes daquela ferramenta, né, já passou por uma pipeline, então a sua ferramenta já nasce pronta. Então, você não precisa se preocupar, por exemplo, beleza? Em se a sua aplicação vai estar funcionando ou não, porque os testes, você não vai precisar mais de um ser humaninho ali testando as coisas para você. Você já colocou um script, né? Que esse script vai fazer os testes para você e já está tudo pronto. E nisso você ganha resiliência. Controle de versionamento. Isso daqui é bem legal, né? Para mim, quando eu comecei com essa parte de controle de versionamento, como sysadmin, foi bem complexo. Que no começo, né, eu comecei a usar o Git, era só para ser repositório dos meus scripts, né? Fazia um monte de JavaScript e usava o Git, que é o nosso controle de versionamento, para armazenar os meus scripts, porque eu sabia que lá ia estar, né? Que se acontecesse alguma coisa na minha máquina, eu não ia perder, beleza? Mas depois eu comecei a notar que quando eu trabalho com controle de versionamento aí do código, eu posso atualizar esse código, e se não gostar dessa atualização, eu posso fazer um rollback sem ter que lembrar a lógica que eu usei. Por quê? Porque vai estar sempre lá. Isso é bem legal, né? E além de repositório, eu consigo compartilhar, né, com as pessoas meu código, e várias pessoas conseguem, né, commitar dentro desse código simultaneamente, beleza? Aí o código, além de ele ir mais rápido, né, ficar mais prático o nosso desenvolvimento, beleza? Eu tenho um controle maior de todas as alterações que foram feitas naquele script. Não é verdade? Quem aqui é sysadmin ou programador já passou algum momento na vida que alguém mexeu num código
e depois ninguém sabia quem fez, né? Aí você tinha que ou refaz ou chora. É padrão isso, né? Todos os admins já passou por isso. Eu passo por isso de vez em quando também. Ambientes transitórios, isso daqui é bem legal. Eu agora estou voltado mais para a parte de arquitetura em cloud, né? E esse conceito de multi-cloud que nós estamos seguindo agora no mercado, que é a minha infraestrutura está na AWS, a minha infraestrutura está no Google, a minha infraestrutura está na Azure, eu tenho a minha infraestrutura on-premise e eu quero mandar para a cloud, como que eu faço? Vou ter que refatorar o código. Então, quando você começa a trabalhar com essa metodologia DevOps, né, com a cultura DevOps, isso fica muito prático para você. Por quê? Porque a sua configuração está tudo dentro de um código. Então, imagina que desde o sistema operacional até o sistema ficar no ar para o usuário final, já com tudo configurado. Está tudo dentro de um arquivo. A única coisa que você vai mudar, né, no caso, é o quê? Para onde vai apontar o quê? Ou para onde vai subir o quê? Isso é bem legal. Então, a minha aplicação está local. Se você tem a sua aplicação, né, na cultura DevOps, via código e assim por diante, você só vai mudar o destino. Eu quero subir uma EC2 na AWS. O que eu faço? Só aponto para ele subir lá o boto da AWS e pronto, está no ar, subir a infra na AWS. A AWS está muito cara, o Google está com uma promoção lá que é 30% mais barato qualquer coisa, quero desconto, porque tudo na vida é dinheiro, né? Aí o que eu faço? Só aponto para as Compute Engine do Google e está no ar. Então, esse conceito de ambiente transitório é muito bom. Você não se amarra mais, por exemplo, né, e você fala, eita, essa máquina aqui não pode desligar nunca. Nossa, está muito caro a cloud, né? E agora, o que eu faço? Manda embora. Não, cara. Se você começar a trabalhar com esses pilares da cultura DevOps, fica tudo mais prático. Beleza? Eu sei que não é da noite para o dia, né, que nós vamos conseguir mudar isso. O Brasil está começando agora, né, com essa cultura, e isso é bem legal. Mas quando a gente começar a mudar, né, as nossas aplicações, os nossos legados que nós possuímos aí no mercado para esse tipo de metodologia, tudo fica muito prático. Beleza? Esse slide aqui é bem legal, que é um conceito, né, que uma vez um amigo meu me falou, e depois eu fui dar uma estudada, que é o conceito do Pets versus Cattle. Beleza? Isso daqui é bem divertido. Por quê? Hoje em dia, né, todo mundo que trabalha aí no ambiente corporativo tem um servidor de estimação, que é aquele servidor que nunca pode desligar na vida, não é verdade? Ou tem aquele dev, que tem aquele container lá em Docker, que se preocupa se o container vai morrer ou não, ou se aquele código vai estar lá na máquina dele ou não. Quantas vezes, né, a gente já aconteceu numa change, meia-noite, numa sexta-feira, o servidor reiniciar e não subir mais. Aí o que você faz? Chora, não é verdade? Eu já chorei. E não é legal. Por quê, pessoal? Quando a gente coloca, né, os nossos servidores como animais de estimação, o que nós estamos frisando nisso? Né? Nós estamos falando que aquele servidor é um servidor estático, aquele servidor que nós vamos ter carinho, nós vamos ter apreço. Não tem quando a gente coloca nome no servidor, que a gente fala, por exemplo, né, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, servidores com o nome do Frodo, do Randall, do Gandalf, etc., né, personagens de Game of Thrones, personagens de Harry Potter e assim por diante. Nós estamos pegando apreço pelo aquele servidor. Então, se aquele servidor desligar, nós vamos sofrer. É igual o animal de estimação. Se o animal de estimação desligar, né, morrer, nós vamos ficar tristes. Isso não é legal, cara. Não é. Acontece muitas vezes, né, eu já ouvi muito, porque eu também sou instrutor lá na For Linux, além de fazer parte da consultoria, que os alunos, né, eles ficam discutindo um negócio que, tipo, na minha empresa tem um servidor que está há 5 anos sem desligar. Na minha empresa tem um servidor que ele está há 10 anos. Uma vez eu ouvi um cara que falou que trabalhou numa empresa que o servidor tinha 21 anos ligado. Eu falei, nossa, eu acho que o Linux... o Linus Torvalds... Eita, ligou. O Linus Torvalds foi o carinha que subiu aquele servidor para o cara. Beleza? Quando desliga esse servidor, o que acontece? É muita configuração na memória. Na hora que reiniciar, duvido muito que vai estar tudo documentado. Beleza? É raro isso está acontecendo 100%. Subiu o servidor vai vir com um monte de coisa errada. Beleza? Aí você vai passar a madrugada reconfigurando para voltar o seu serviço no ar. Ou e ligar para o pessoal do backup para fazer restore do backup, não é verdade? Que acontece muito. Aí o pessoal de backup sofre com isso. Quando você sente apreço pelo servidor, você tem essa dor de cabeça. E isso são os seus animais de estimação, são servidores de estimação. Então, quando você começa a colocar nomes de personagens, quando você coloca IP estático, ou quando você se preocupa,
Tá? A ideia é se preocupar se o servidor vai morrer ou não. A ideia, né, é quando a gente trabalha com uma infraestrutura como código, quando a gente trabalha com essa cultura DevOps, é o quê? Você não se preocupar se o servidor vai morrer ou não. Você não está nem aí. Por quê? Porque ele é um gado. Desculpa os veganos, se tiver algum vegano aqui, né? Mas ele é um gado para a gente. Tá? Se tiver algum vegano, pode ser alface. Mas, enfim, esse carinha aqui, esse servidor, são apenas números, beleza? São servidores que só estão ali para fazer um auto-scale para você. São servidores que você não se preocupa se ele morreu ou não. Esses dias, né, eu estava conversando com os amigos, e um amigo meu, ele virou para mim e falou, Gabriel, mas e se você tiver que compilar o kernel ou debugar o módulo, né, de uma aplicação, porque a aplicação parou, porque foi atualizada e aquele módulo não está funcionando mais. Falei, cara, eu mato o servidor, subo outro no lugar. Pronto, resolvido. Vou virar à noite tentando descobrir como o Linux codou aquele kernel para arrumar e depois debugar, passar uma semana com dor de cabeça, se eu posso matar e subir tudo de novo. Que eu faço isso em 1 minuto. O cara, não, beleza, eu vou conhecer, mas, cara, é agilidade, é praticidade, entendeu? Quando a gente fala de Perthes versus Kettle, você ganha o quê? Você ganha velocidade, agilidade e escalabilidade. Quando você tem todas essas informações, você ganha resiliência na sua infraestrutura. Quando você deixa de se preocupar, beleza? Você deixa de notar se aquele servidor está no ar ou não, para você só quer aquele seu serviço no ar. Embaixo, se o servidor cair, você tem alguma pipeline que vai se preocupar, e não você, de que, se o servidor cair, ele suba outro no lugar, já dentro daquele cluster, e tudo configurado. Já tudo pronto, tudo bonito para você. Isso é muito prático, beleza? Então, vamos deixar, né, de colocar nomes bonitinhos nos servidores, deixar de colocar, né, nos nossos tenancies lá das nossas clouds nomes de personagens, e vamos começar a trabalhar com gados. Porque quando você trabalha com gado, você foca mais no produto final e deixa de se preocupar com a infraestrutura em si. Aí vamos falar de infraestrutura ágil, beleza? O que é a infraestrutura ágil? Aqui ele nasceu em 2001, beleza? Junto com o movimento, logo após, né, o nosso conceito lá do movimento ágil, e da onde que ele nasceu esse termo infraestrutura ágil, por quê? Porque a ideia, né, do porquê ele nasceu é uma ideia bem legal. Os desenvolvedores, né, quem é dev aqui, que uma galerinha levantou a mão, sabe que o desenvolvimento ágil, que é vários devs, né, trabalhando ao mesmo tempo, para fazer aquelas changes uma atrás da outra, já é algo muito prático, né, já é algo normal para o dev. Hoje o dev já nasce assim, não é verdade? O dev já está acostumado com o desenvolvimento ágil. Ele não se preocupa, por exemplo, em falar, eu preciso de um servidor para fazer isso, aquilo, eu dependo de um outro dev para fazer uma feature. Não. Hoje, o desenvolvimento ágil, né, já está muito englobado, beleza? Aí, os sysadmins, né, aqueles carinhas, isso eu estou falando em 2001, beleza, pessoal? Isso, lá em 2001. Que eu era esses carinhas, né? Aqueles sysadmins, lá em 2001, o sysadmin era aquele cara que ficava no fundo da empresa, né? Naquela salinha cheia de servidor, não é verdade? Há muito tempo atrás. Aí, os sysadmins falaram, cara, nós estamos ficando para trás, né? Nós não estamos conseguindo acompanhar o desenvolvedor, porque desenvolvedor, né, era a estrela da empresa. Então, se o desenvolvedor sair, já era. Agora, se o sysadmin sair, eita, beleza, contrata outro. Por quê? Porque ele era só mais um que mantinha os serviços no ar. Aí, né, com o movimento ágil, o que veio a ideia? Se o desenvolvimento é ágil, por que a infraestrutura também não pode ser ágil? Porque a infraestrutura ela não pode acompanhar todo o movimento de agilidade que o desenvolvimento tem. É bem legal, eu preciso de uma feature nova, essa feature vai rodar num outro tipo de sistema operacional, com outro tipo de configuração. Antigamente, você precisava fazer o quê? Abrir um chamado, aí você vai esperar a fila de chamado, aí, depois da fila de chamado, o sysadmin vai subir o servidor, aí vai mandar para o dev vai falar que está faltando um monte de coisa, aí devolve para o sysadmin. Aí, nessa brincadeira aí, vamos supor que foi 30 dias só para a infraestrutura ficar pronta para o dev. Com o movimento, né, de infraestrutura ágil, beleza, pessoal? O que nós ganhamos? O dev precisou, já está no ar para ele. Você não se preocupa mais, né, em ter aquele processo de que será que vai dar certo? Será que vai faltar alguma coisa? Então, a infraestrutura, a configuração da infraestrutura começou a agilizar junto com o desenvolvimento. E agora eles estão caminhando juntos, né, com o movimento DevOps. Por isso que é Dev
e Ops, entendeu? É para os dois trabalharem juntos e focarem, né, em não a infraestrutura e não na programação, e sim na entrega final do produto, que é o conjunto dos dois. Isso é bem legal. Então, você ganha muita agilidade, né, quando você está trabalhando com o conjunto desses dois carinhas. E infraestrutura como código. Aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês, que é da For Linux, não vale responder, tá? Porque vocês já sabem. Infraestrutura ágil. Beleza? Eu tenho infraestrutura ágil. Tendo infraestrutura como código? E aí? É isso aí, pessoal. Parabéns aos envolvidos. Alguém chuta? Então, e eu tenho infraestrutura como código. Beleza? Eu consigo ter infraestrutura ágil. Reformular a pergunta. Eu consigo ter infraestrutura ágil sem ter infraestrutura como código? Mas eu consigo ter infraestrutura como código sem ter infraestrutura ágil? E aí? Não, exatamente, não tenho. A infraestrutura ágil está diretamente correlacionada com a infraestrutura como código, beleza? Por quê? Quando você configura, quando você precisa de um ser humaninho ali para ele fazer a sua configuração, você perde tempo. Então, ele já não é mais ágil, beleza? O que é infraestrutura ágil para comparar com a infraestrutura como código, que agora eu vou falar da infraestrutura como código, beleza? Infraestrutura ágil é o conjunto de toda a sua infraestrutura e não só o deploy e a configuração, beleza? É mais voltado para pipeline, que vai ter a palestra do Júlio já, que vocês vão ver, que é o quê? Você buscar agilidade na hora de você entregar, né, o produto final para o seu cliente, beleza? A infraestrutura como código é um pilar na infraestrutura ágil. Tá? Por quê? Porque a infraestrutura ágil é voltada mais para o sysadmin. Então, o seu sysadmin, né, agora aquele sysadmin raiz, que é aquele sysadmin barbudo, cabeludo, que vai chegar lá e reiniciar servidor, formatar a máquina, ele não vai se preocupar mais, beleza? Em o quê? Em saber a senha ou hostname do servidor. Ele não vai mais se preocupar em fazer aqueles serviços repetitivos, né? Serviço repetitivo é muito chato, na verdade. Ninguém gosta de fazer serviço repetitivo. Então, o sysadmin agora, com a infraestrutura ágil, ele começa a se preocupar com outras coisas que não é a configuração final do servidor. Por quê? Porque, ao invés de ele se preocupar quais são os arquivos de configuração, quais são os parâmetros de configuração daquele arquivo, o que aquele arquivo precisa, você já tem tudo isso chumbado dentro de um código. E se você parar para pensar, e quando você configura um arquivo, vamos falar um Apache, um VirtualHost, aí, que é um dos serviços mais simples aí do servidor web. Quando você está configurando um Apache lá e configura o seu VirtualHost, no final, você não está programando? Não é a mesma coisa? Você não está criando uma aplicação, mas você está programando para aquele serviço funcionar. Isso é bem legal. No final, quando você está configurando, você está fazendo o quê? Você está programando para o serviço funcionar, para aquele serviço, para outro carinha colocar uma programação em cima dele. Então, no final, todo mundo programa, todo mundo trabalha como código. É que não ficava, né, tão implícito para a gente essa informação. Aí, quando você chumba toda essa informação num único lugar e não se preocupa mais, né, em fazer isso na mão, em rodar um script, o sysadmin, né, aquele sysadmin raiz, ele começa a fazer coisas mais legais. Ele começa a se preocupar com coisas mais interessantes, como, por exemplo, autoscale, que é algo bem legal de se mexer. Você começa a se preocupar, por exemplo, em ganhar resiliência. Você começa a se preocupar em ambientes transitórios. Você começa a se preocupar, por exemplo, em escalabilidade. Isso é bem legal. Você começa a mexer com outros serviços, que não é só a infraestrutura. Então, quando a gente fala, né, de infraestrutura como código, de metodologias ágeis, de DevOps, a gente não está falando que o sysadmin vai lá e começar a programar em PHP, por exemplo, né, que é a grande dúvida do pessoal é essa. Se eu falar que eu vou entrar, se eu vou ser um sysadmin, né, no mundo DevOps, eu vou ter que aprender a programar e criar aplicação? Não, cara. Você já programa a sua vida toda, você só não sabe. E eu acho que ninguém também te falou, né? Porque é tão automático para a gente isso. Então, quando a gente fala, né, de infraestrutura como código, é exatamente isso. Você evita se preocupar na configuração e começa, né, a dar mais atenção para o restante e para as coisas mais legais. Aí, agora eu vou começar a falar de algumas ferramentas da cultura, né, da infraestrutura como código. Nós temos a parte de gerência de configuração. Na parte de gerência de configuração, nós temos duas divisões, beleza? Eu gosto sempre de dividir. Nós temos o lado de cá, que é o Chef e o Puppet, beleza? Alguém aí já ouviu falar desses caras? Levanta a mão quem já ouviu falar desses caras. Eita, bastante gente. Então vai dar para fazer minha pergunta. Esse lado aqui tem o Chef e tem o Puppet, e desse lado aqui nós temos o Terraform e o Ansible, beleza? Aí eu pergunto para vocês, todos esses caras
fazem a mesma coisa? E aí? Quem acha que eles fazem a mesma coisa, levanta a mão. Ninguém. Tá certo. Parabéns. Parabéns aos envolvidos. Exatamente, pessoal. Eles não fazem as mesmas coisas. Esses dois aqui, né, o Chef e o Puppet, eles trabalham parecidos para entregar a mesma coisa. Mas daqui para cá, ó, é tudo diferente. Porque o pessoal, né, quando a gente está dando aula, né, de infraestrutura ágil, o pessoal sempre fala, eu gostei mais do Ansible. Eu gostei mais do Puppet. Nossa, Gabriel, você me mostrou o Terraform é incrível, ele dá para fazer tudo em cloud, né? Sim, mas são propósitos diferentes, beleza? O Puppet e o Chef, o que eles fazem? Ele garante a sua configuração, beleza? Eu gosto de falar que ele tem um Lumpa-Lumpa que vai lá no servidor e você aloca o Lumpa-Lumpa lá. O Lumpa-Lumpa vai ser um Puppet Agent para você. Que o que você falar para o Lumpa-Lumpa verificar e configurar é o que vai estar lá no seu servidor. Então, você evita o quê? Algum outro código, alguma outra aplicação que vai alterar algum código, algum arquivo de configuração daquele servidor que vai fazer o seu serviço parar, você fala para o Puppet não, e não, e é não. Beleza? Por quê? Porque o Puppet, ele é aquele cara que você fala, eu quero que o nome da máquina seja este, eu quero que a configuração do Apache seja esta, eu quero que os bancos de dados que estejam no MySQL sejam estes. Ponto. Se alguém vier e dar um drop database, se alguém vier apagar o virtual host do Apache, se alguém vier apagar o Apache, beleza? O Lumpa-Lumpa, né, desses carinhas aqui, vai lá e fala, opa, alguém apagou alguma coisa que não devia estar aqui. Que não está aqui, quer dizer, desculpa. Então, o que eu vou fazer? Vou instalar e reconfigurar para você. Nisso, você ganha o quê? Você não precisa mais ficar garantindo que a sua configuração está lá. Você não precisa mais, por exemplo, né, ficar logando no servidor para ver, será que o Apache está instalado? Será que o MySQL está instalado? Será que a minha base de dados está instalada? E assim por diante, beleza? E aqui deste lado, né, que são os mais famosos aí do mercado, que é o Ansible e o Terraform. O que esses carinhas fazem? Eles provisionam infraestrutura, eles criam a infraestrutura para você e configura. Então, enquanto esses caras garantem que a configuração vai estar, esses caras vão ser os carinhas que vão criar a configuração para você. Então, você vai nesses carinhas aqui, cria aquele seu shell script que você já está acostumado a fazer, tá? Só que com uma outra linguagem, um outro contexto de escrita. Fala, olha, eu quero que esteja essa configuração, inclusive meu lab, né, usando esses dois carinhas, eu quero que fique essa configuração, eu quero que seja essa configuração, ele vai pegar um servidor, ou nem pega um servidor, ele sobe um servidor para você, isso que é bem legal. Então, você não se preocupa nem mais abrir o painel da AWS, ou da GCP, ou da Azure, ou da OpenStack, e assim por diante. Você não precisa mais se preocupar com isso. Por quê? Porque esses caras vão subir a máquina, vão configurar a máquina, vão entrar na máquina, fazer toda a configuração da máquina para você e vai ficar no ar. Porém, tá, uma diferença aí entre o Terraform e Ansible, que vale ressaltar, o Terraform ele foi feito para provisionamento, então ele vai criar a infraestrutura para você. Agora, se você precisa, depois que subir a infraestrutura, beleza? Entrar na máquina e fazer customizações lá dentro, aí você usa esse carinha aqui chamado Ansible, beleza? Aí, para infraestrutura, para versionamento, né, de configuração, nós temos o GitLab, o GitHub e o Git. Principal característica deles, né? O Git é um repositório local na sua máquina, o GitLab, né, é um repositório remoto que você pode ter privado dentro da sua empresa, que você vai compartilhar os códigos internos, e o GitHub é um repositório remoto também, que fica na nuvem, só que público. Voltado mais, né, para a equipe de desenvolvimento, mas não que você, desenvolvedor, não vai lá e colocar os seus códigos do Ansible. Aí, né, para deploy automático, para fazer toda a infraestrutura ágil para você, que é criação, teste, deploy, configuração, disponibilizar para o cliente e assim por diante. Nós temos dois carinhas, um é o Jenkins e o outro é o Rundeck. Nós vamos ter uma palestra focada aí para esse conceito de pipeline, que é bem legal. Esses carinhas que vão garantir essa configuração para você. E a CLI Cloud, né, que isso daí é bem legal, as clouds vieram, né, com o conceito DevOps, já nasceram com esse conceito, que é o quê? Você gerenciar toda a sua infraestrutura que você tem lá na cloud como código. Então, você não precisa mais acessar o painel, não precisa de um ser humano indo lá na AWS, logando com usuário e senha, apertando o botãozinho Create Instance, não precisa ir na GCP, na Azure, ou na própria DigitalOcean também, que está ali no meio com as CLIs, você consegue gerenciar e configurar 100% da sua cloud através de código, linha de comando. Beleza? Essa aqui é a topologia que eu criei aí para mostrar para vocês como funciona, né, essa metodologia de infraestrutura ágil, que é o quê? Através do meu notebook,
eu vou criar duas infraestruturas. Vou criar a primeira na AWS, vou ter um load balancer ali, e embaixo desse load balancer vou ter duas instâncias. Lá no meu painel da AWS agora não tem nada. Eu vou criar o quê? Chave de SH, vou querer liberar a porta, configurar firewall, fazer tudo o que precisa para um load balancer e duas instâncias fornecerem um serviço web. E depois eu vou fazer o mesmo código, só que para GCP. Beleza? Load balancer, instâncias e assim por diante. Vamos lá, tá? Agora eu vou mostrar os laboratórios que mostrei agora há pouco na palestra para vocês e vou provisionar 4 instâncias, né? Sendo duas na AWS, duas no Google Cloud e à frente delas um load balancer. Aqui é o nosso projeto do Google Cloud, não possui nada, nenhuma instância, vazio. E o nosso projeto aqui da AWS não possui nenhuma máquina, ó, tudo terminate, nada up. Como que eu vou fazer isso, tá? Eu vou abrir o meu terminal, vou acessar o diretório /tc, Ansible Playbooks e Nova Bra. Primeiro eu vou provisionar na AWS. Na AWS, o provisionamento eu vou rodar através do Ansible. Como que eu faço? Executo o Ansible-playbook e vou chamar uma playbook chamado provider aws.yaml. O que essa playbook está fazendo, tá? Deixa eu dar um vim nela aqui para vocês darem uma olhada. Ela está executando o localhost. Por que ela vai executar localhost? Porque como eu vou provisionar na cloud, eu estou trabalhando com um carinha chamado Boto. E está chamando uma role chamada AWS. O que essa role faz? Vou dar uma listada lá no diretório das roles. Aqui eu tenho a role AWS, a role GCP e uma role provider de algum laboratório meu. Se eu dar um ls aqui na AWS Tasks, ele vai mostrar cada YAML de cada passo da nossa playbook. Ele vai fazer o deploy da minha aplicação, ele vai criar as minhas instâncias, ele vai adicionar uma chave de SH, ele vai criar e adicionar as máquinas no nosso load balancer. Esse main é o que vai gerenciar a ordem, né, das playbooks. Deixa eu dar um catch aqui nele para vocês darem uma olhada. Ó, é ele que está falando quem vai fazer o que, na ordem, assim por diante. E por último ali, o nosso Security Group. Beleza? Como que será executado? Eu dou um Ansible-playbook, provider-aws.yaml. Quando eu estiver executando isso, o que ele vai fazer? Ele vai ler a tasks, que ele vai ler o factor da minha máquina, aí ele vai começar criando a chave, né, DevOps para AWS, criou o Security Group, criou o Load Balancer, agora ele está criando as instâncias webs na AWS. Se está aparecendo que foi alterado, significa que está dando tudo certo. Criou a segunda instância agora, pegou o ID das máquinas para adicionar no Load Balancer e agora vai adicionar as máquinas no Load Balancer. Isso tudo, pessoal, não está durando 5 minutos. Se você for fazer isso no painel direto da AWS, fácil, vai uma meia horinha aí só para integrar todos esses processos. Por isso que a aplicação, né, de ferramentas via código é muito rápido. Agora ele só está demorando um pouquinho aqui para adicionar o nosso load balancer. Prontinho, foi adicionado toda a nossa infraestrutura lá na AWS. Já a gente vai dar uma olhada. Porém, por quê, né? Porque agora nós vamos ver como funciona o do Google. Para acessar o do Google, eu vou acessar o diretório do Terraform, que é esse diretório que é o que eu vou trabalhar agora. Dentro desse diretório Terraform, nós temos um arquivinho chamado provider.tf e uma chave de acesso para a nossa GCP. O Google nós iremos provisionar com Terraform, que é uma das ferramentas que eu mostrei para vocês na palestra, que faz o provisionamento. Se eu dar um catch nesse provider.tf, ele tem o passo a passo para adicionar os nossos scripts, instalar os programas, subir as instâncias e assim por diante. Beleza? Primeiro, eu tenho que inicializar esse repositório como um repositório remoto do Terraform. Eu dou um Terraform init. Prontinho, ele inicializou. A partir de agora, esse diretório é um diretório de armazenamento de informações para o Terraform. Aí eu dou um Terraform apply. O que esse Terraform apply vai fazer, tá? O Terraform apply,
ele vai executar todos os comandos que estão dentro do nosso Terraform TF para dentro das instâncias, que é o quê? Criar as instâncias, load balancer, fire e assim por diante. Aí ele está perguntando se essas alterações vão ser elas mesmas, né, que eu vou querer aplicar dentro das máquinas, os comandos, as versões e assim por diante. Aqui ele dá um overview de tudo que será adicionado por padrão no Google Cloud. Quando eu aperto o botão Yes, ele vai começar a criar isso daí para mim. Também, né, volto a dizer, se você for fazer isso direto no painel do Google Cloud, vai durar mais ou menos aí uma meia horinha. Quando você coloca via código, isso não dá 5 minutos, beleza? Tanto que é o que a gente está fazendo aqui na nossa videoaula. Depois que ele adicionar, o nosso projetinho aqui do Terraform, eu quis chamar, né, uma execução de uma playbook no Ansible, porque eu acho bem legal isso daí, que é a integração dos dois. Já que eu falei que o Terraform ele provisiona e o Ansible acessa a máquina. Aí, ó, agora estou pegando e criando o load balancer através do Ansible que eu chamei no Terraform. Isso daqui é bem legal, a integração das ferramentas, beleza? Prontinho, pessoal. Já adicionou, já completou. Mas será que foi realmente tudo adicionado? Vamos lá testar? Vamos lá. Venho aqui no meu Google Chrome e vou atualizar o nosso painel da AWS. Tem duas instâncias rodando aqui, ó, o Web 1 e o Web 2. Onde eu vou agora? Eu posso abrir ela direto porque ela tem IP público? Posso, sem problema nenhum. Só que não, né? Aqui, ó, o nosso IP público. Só que eu quero testar o Load Balancer, não é verdade? Aí o que eu faço? Desço aqui, vou em Load Balancer. Aí estou com o nosso Load Balancer aqui carregado. Eu copio a entrada de DNS dele, abro o navegador e aperto Enter. Sou o DevOps. Então, o que está acontecendo na nossa AWS, beleza? Eu tenho duas instâncias aqui que estão em serviço, a Web 1 e a Web 2, e o Load Balancer redirecionando entre elas, mandando o tráfego para um ou para outro. Agora eu vou aqui no nosso Google Engine e vou atualizar a página também. Vamos lá. A partir de agora, nós temos duas instâncias, ambas com IP público também, beleza? Mas o legal não é só subir a instância, é a gente ir lá para o nosso Load Balancer, exatamente. Network Service, Load Balancer. Aí o nosso Load Balancer está aqui, beleza? Eu vou clicar no nosso Load Balancer, vou pegar o IP público do nosso Load Balancer que vai redirecionar para as máquinas, vou abrir no navegador e colar. E abriu o Load Balancer, agora ele está mandando entre as duas máquinas, beleza, pessoal? Obrigado aí por ter assistido a palestra e tenham um bom dia. Alguém tem alguma dúvida sobre infraestrutura ágil, sobre as ferramentas que eu falei, como trabalho e assim por diante? É isso aí. Obrigado pelas perguntas. Tudo bom? Cara, nós temos uma palestra, que é a terceira palestra, que fala somente da parte de segurança da cultura DevOps, que é o que ele vai falar. Então, eu não posso dar spoiler, entendeu? Obrigado. Mas, por segurança, é bem legal essa palestra. Esse de DevSecOps é bem legal, porque é um conceito novo, né, que está nascendo. O pessoal não olhava tanto para a segurança com isso, e agora eles estão começando a olhar. Isso é bem legal. Alguém? Exatamente. Ele é aquele carinha que vai falar, cara, que nem o meu aqui é um script Ansible e outro em Terraform. O que eles fazem? Eles vão fazer a configuração, eles vão falar, cara, suba na AWS e faça isso, isso e aquilo. Beleza? Ele vai lá subir e vai configurar para você. O Terraform também. O diferencial do Ansible do Terraform é o quê? Que o Ansible, além de ele subir, né, ele tem um carinha, o trabalho dele é o quê? Entrar na máquina via SH e configurar, como se fosse um carinha mesmo, um ser humano. Então, tudo que você fosse instalar com a apt-get, com Yum e tal, o Ansible faz isso para você. Mas ele poderia chamar um script Puppet, por exemplo? Sim, o Ansible, cara, ele tem muito módulo. Um dos meus labs aqui, esse do Terraform mesmo, o que eu faço, né? Eu uso o Ansible para chamar o Terraform e o Terraform para chamar o Ansible. Eles conseguem trabalhar integrados, isso é bem legal. Quando você vai nas empresas que implementam isso, você vê de você a sua experiência com a resistência das pessoas. Eu vejo que o pessoal, como você diz, raiz, são bem resistentes a isso. Sim. O que você tem de experiência nisso?
Exato, exato. No começo, cara, quando você vai falar com alguém que é muito instalação de pacotes, primeira coisa que ele fala, primeira coisa que ele vira para mim e fala: "Nossa, dá muito trabalho". Porque você tem que configurar a primeira vez. Não tem tudo aquilo que você já faz, que você já tem o seu script, você vai ter que refazer. Você vai ter que criar uma role, vai ter que organizar, criar uma playbook. Aí, agora está rodando. Obrigado, Alisson. Agora está subindo, era as cotas de CPU. Enfim, no começo, quando você fala para o cara, cara, sim, dá muito trabalho, mas só dá muito trabalho uma vez. Não dá muito trabalho 2, 3 vezes. Ele fala: mas eu já tenho um shell script que faz isso. Se você parar para pensar, shell script faz qualquer coisa, não é verdade? Só que o trabalho que você vai ter para fazer o shell script é muito grande. Então, quanto maior a complexidade da configuração que você tem, mais complexo é o seu shell script. Aí eu gosto de falar que vira um Frankenstein, né? Que só você entende o que é. Só o pai sabe o que é aquele filho ali, entendeu? Aí, já diferente, né, do Ansible, ele é muito nítido no que ele está fazendo, em cada ação, a cada bloco de configuração. Ele é muito direto. Tipo, eu quero um usuário, qual é o nome desse usuário? Qual é o estado? Presente, pronto. Então, a pessoa não precisa entender a lógica de programação do scripteiro ali, que ele já sabe ver. Então, a maior, né, resiliência do pessoal, quando eu estou num projeto novo, né, para aplicação disso daí, que é difícil acontecer, mas acontece, tá? O pessoal está mais mente aberta, o pessoal busca a gente já pensando em realmente implementar, e quem busca são os técnicos, né, não é a parte de gestão, porque eles sabem que essas coisas funcionam, que são muito boas, né? No mercado vão ajudar ele, porque é muito ruim você ter que ficar configurando sempre, né? Que acontece muito em empresas de hospedagem, que tem um setor só para configurar uma coisa. Isso é muito chato. Aí o que acontece? Eles vão agilizar o processo. Como você está ajudando eles, né, eles começam a ter essa visão que você está auxiliando, você não está lá para tirar o trabalho deles. Você está ali para o quê? Para tirar um pedaço de uma coisa chata para ele fazer uma coisa legal. Aí fica mais tranquilo. Só complementando, eu sou de Pode sim. Deixa eu complementar a pergunta. Mas, pessoal, subiu, viu? Não tinha nada. Na verdade, tinha um monte, né? Mas você apagando. Que nem eu sou de infraestrutura, mas eu vejo que o pessoal de dev é muito mais interessado nisso do que o próprio pessoal de infraestrutura. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Então, esse argumento aí ele é relativamente fácil de ser derrubado, né? Por exemplo, eu faço bastante a parte de consultoria, e aí o pessoal fala: pô, mas não é muito mais fácil acessar o servidor e instalar na mão? É só rodar uma apt-get, né? Você fala assim: beleza, então eu vou te dar 2 horas para subir 200 instâncias. Não tem outra forma de fazer isso, né? Só usando essas ferramentas. Então, nesse argumento, você já consegue derrubar qualquer resistência que o pessoal tenha. Obrigado. Mais alguém? Levou um controle... Controle não, esse negócio aqui. Microfone. Esse negócio você fala e a voz fica maior, sabe? Opa, você falando de infraestrutura ágil, eu não vi você dando muita ênfase à parte de container. E hoje dá muita flexibilidade à parte de container, por exemplo, do Docker e outras coisas. E eu não percebi aí durante a tua linha toda dando essa prioridade, essa ênfase à parte de container. Por quê? Porque eu não falei tanto assim de container, é bem legal, tá? Eu mesmo, né, eu sou um instrutor do curso de Docker, Kubernetes e OpenShift lá da Forlinux, mexo muito com container, só que a ênfase do curso é infraestrutura como código. Da palestra, desculpa. Infraestrutura como código. Na sua infraestrutura, como você vai codar, né, e quais ferramentas você vai utilizar para codar a sua infraestrutura e, pegando o que o Alisson falou, subindo 200 servidores. O Docker, cara, ele é lindo. É uma das melhores... Foi Deus que fez o Docker. Não, é sério. Porque é uma das melhores ferramentas que existe no mercado. Beleza? Porque com o Docker, cara, quando você pega integra, né, todas essas ferramentas, toda essa plataforma, você pega a sua aplicação, que isso é bem difícil, tá? Não é só você pegar o seu código-fonte, colocar lá no Docker e falar: pronto, sou DevOps, estou em microserviços. Não. Não é bem assim, né? É um negócio mais a fundo. Você tem que dividir a sua aplicação e tal. Muitas aplicações você tem que dividir. Mas o Docker, quando você fala de escalabilidade, beleza? Você quer falar de alta disponibilidade também. Você quer falar de ganho de recurso para a entrega final do produto. Não tem como não falar de Docker. Eu mesmo sou apaixonado por Docker, cara, de verdade. Tá. Fechou? Não me corrige. Não... O Docker não faz parte da infraestrutura ágil? Faz parte sim, cara. Tá, é por isso que eu perguntei. Faz. O Docker é uma das ferramentas para infraestrutura ágil, sim. O Docker ele está ali no meio, ali, entendeu? Tá bom. Mais alguém? Alguém? Não? Tá bom.
Pessoal, clica aí, Alisson, no IP, para mostrar. Fiz um... Aí, ó, sou o DevOps. Beleza? Ele subiu a máquina, ele configurou IP público, configurou Firewall e configurou, instalou um Apache e configurou uma página web, tudo isso via código. Beleza? Tá tudo lá codado para vocês. Pessoal, é isso. Obrigado a todos.